Meus amados, graça e paz da parte de Deus, Pastor Rafael presente aqui uma vez mais em nosso canal do Seminário Teológico Ebenezer, e sempre uma grande alegria poder receber você, sua casa, sua família, sempre presente conosco aqui no canal do Seminário. É um prazer imenso tê-lo conosco e, amados, hoje o assunto é profundo, hein? Hoje o assunto é muito chamativo. Eu quero falar com vocês hoje sobre a porca lavada que voltou ao lamaçal. Mas eu quero usar como base não a epístola de Pedro, porque lá tem um fundamento muito importante dentro desse assunto, mas eu quero usar o capítulo 14 de Jó. Estou aqui com a palavra do nosso Deus, a Bíblia. Quero citar um capítulo 14 de Jó, versículo 4. Capítulo 14, versículo 4 de Jó, que diz assim: Quem do imundo tirará o puro? Ninguém. Olha que texto. Esse texto é muito importante dentro do aspecto da revelação pelo qual hoje estou tratando com vocês. Quem do imundo tirará o puro? Ninguém. Amados, o porco, ele é considerado pela Bíblia um animal imundo. Não estou aqui fazendo apologia e nem defendendo teses de come, não come carne de porco, esse não é o meu foco aqui. O meu foco é falar sobre a palavra de Pedro. Porque Pedro disse, a porca lavada voltou ao lamaçal. Querido, isso é algo muito importante. Por que razão? A natureza do porco é imunda. Então, pare e pensa comigo. Houve um tempo na história em que o bem e o mal habitaram juntos. Então, isso é algo muito forte. O bem e o mal habitaram juntos. Onde? Professor, na árvore da vida. Na árvore da ciência do bem e do mal, perdão. Então, na árvore da ciência do bem e do mal, estava presente o bem, estava presente o mal. Noemi, a palavra Naami quer dizer doçura, e a palavra Mara quer dizer amarga. Então, olha isso, o bem e o mal estavam na árvore. O bem e o mal estavam na árvore. O doce e o amargo estavam na mulher. Mas existem coisas que Deus nunca deixará. Por exemplo, capítulo 1 de Gênesis, Deus disse, e eu farei separação entre luz e trevas. Então Deus fez separação entre carne e espírito. Então o bem e o mal, o doce e o amargo até pode estar junto, doce e o salgado até pode estar junto, mas carne e espírito, esse se opõe. Luz e trevas, esse se opõe. E por que eu estou falando isso com vocês? Porque eu quero perguntar, qual a diferença entre o limpo? Ora, a diferença do limpo é sujo. Qual a diferença Qual o inverso do alto? O inverso do alto é baixo. Qual o inverso de santo? Profano. Mas eu te deixo uma pergunta. Qual é o inverso de imundo? Porque Jó disse no capítulo 14, versículo 4, do imundo tirará o puro? Não, de forma nenhuma. Então, qual é o inverso da palavra imundo? Sujo? Não. Limpo e sujo. A raiz da palavra imundo não tem inverso. Por quê, professor? Porque ela trata a natureza. Então, a natureza do porco é imunda. Por isso que Pedro disse, você pode pegar a porca, pode lavar a porca, pode hidratar a porca, pode criar a porca em casa, você pode dar educação para a porca, a hora que você soltar a porca, que a porca encontrar o seu habitat natural, que é a lama, é o barro, é a sujeira, ela vai rejeitar a limpeza, ela vai rejeitar a hidratação, ela vai rejeitar a educação e ela vai voltar ao lamaçal. Então esse assunto é um assunto muito importante. Por que razão? Porque o filho pródigo estava na casa do pai. Isso é algo muito forte. Eu disse para vocês, ele estava na casa do pai, ambiente de pastoreio e ambiente de cordeiro. Tanto que no momento em que ele volta, o cordeiro foi sacrificado para poder perdoá-lo. Mas lá fora, o filho pródigo saiu a apacentar porcos. Então, existem 3 tipos de pessoas na igreja. Isso é algo violento, doutrina. Existem os bodes, existem as ovelhas e existem os porcos. Vocês sabiam que existe um porco? Mas eu consigo colocar aqui... Mano, eu estou gravando a aula aqui direto, hein? Sabia que existe um porco com pele de ovelha? Quero colocar aqui, ó. Pelos de ovelha. Deixa eu ver se eu consigo colocar aqui no meu próprio celular mesmo. Eu quero tentar mostrar isso para vocês hoje, para ver se você consegue identificar aqui no... O que é que eu estou querendo dizer com vocês? Porco com pele de ovelha. Eu quero virar aqui a tela, mas não estou encontrando a opção. Mas eu creio que dá para você ver aí, tá? Deixa eu colocar aqui no celular aqui, e você vai estar procurando meu rosto. Aqui, focou, tá vendo? Isso aí é um porco, meus irmãos.
Você já viu um porco com pele? Olha aí, porco com pelo de ovelha? É impossível, isso não existe. Existe um porco com pelo de ovelha. Agora você começa a entender por que razão que o filho pródigo, quando ele saiu da casa do pai, ele foi apacentar porcos. Que tipo de porco? Porco, por natureza, disfarçado com pelos de ovelha. Amados, isso é algo muito forte. Porque o filho pródigo saiu do ambiente de pastoreio, do ambiente de cordeiro, e ele, longe da casa do pai, ele só pôde lidar com porcos. Então há 3 tipos de pessoas na igreja. Quando eu falo igreja, eu falo em geral. Os rebeldes, que são os bodes, aqueles que se deixam pastorear, que são as ovelhas, e os que estão disfarçados na igreja, mostrando algo que eles não são. Por isso Paulo falou em Gálatas, Gálatas, cuidado com os irmãos que falsamente estão se introduzindo entre vós para espiar o rebanho. Porque nem todos que estão no rebanho são ovelhas. Alguns são bodes, que são rebeldes, não obedecem, mas outros não são nem ovelha e nem bodes. Eles são porcos. Professor, isso é muito forte. Isso é muito forte mesmo. Por isso Pedro falou que a porca lavada, ela foi limpa, hidratada, educada, lavada. Mas a natureza dela falou mais alto que a purificação. Falou mais alto que o ensino, mais alto que a doutrina, mais alto que o pastoreio, mais alto que a fé, mais alto que a experiência com Deus. Então assim existem pessoas que por mais que você traga essas pessoas à igreja, por mais que você coloque elas na doutrina, você ensine ela, limpe ela, lave ela, Pedro falou sobre isso, quando você der liberdade para a porca, ela vai voltar ao seu ambiente de natureza. Por isso disse Jó, que texto violento, disse Jó, quem do imundo tirará o puro? Ninguém, disse Jó. Sabe por que razão? Porque não existe o inverso de imundo. Imundo trata a natureza. E muitas pessoas estão com natureza de porcos. Eles vieram para a igreja, eles foram limpos, meus amados. Eles foram purificados. Eles foram hidratados. Eles foram ensinados, discipulados, pastoreados. Mas no primeiro momento em que eles tiveram oportunidade, Pedro disse, a porca lavada voltou ao lamaçal. E no mesmo texto, Pedro disse, e o cão voltou a comer o seu vômito. Então são 2 animais que são imundos por natureza. A porca, porque ela volta à lama, e o porco, porque come aquilo que ele mesmo cogitou. Que ele cogitou. Então isso é algo muito forte. Por isso João disse em Apocalipse, os cães não herdarão o reino. Ali não quer dizer que é os cachorros, não. É o homem com natureza animal. Amado, isso é algo muito forte. Imundo trata a natureza. E muito difícil falar sobre isso, mas isso é real. Existem pessoas que virão ao evangelho. Elas serão limpas, purificadas, hidratadas, discipuladas, né? Aí você difere na sua mensagem. Mas no primeiro momento em que elas puderem voltar atrás, elas voltarão. Por que razão? Porque a natureza é imunda. E por mais que você limpe a porca, lave a porca, por mais que você dê pedigree pro cachorro, ele vai vomitar e vai comer o próprio vômito, porque não estamos falando de nada além do que uma natureza em que não pode ser mudada. Ah, professor, foi Deus que o fez assim? Não. Porque a natureza trata a persona, a personalidade, o caráter. É o que a pessoa se deixou ser formado. E muitas delas não querem mudança, porque a lama fala mais alto que a palavra. O vômito fala mais alto que a palavra. Com isso termino hoje minha palavra, dizendo cuidado, para que você nunca seja um bode e nem um porco no rebanho do Senhor. Que Jesus sempre te encontre como uma boa ovelha, que pode ser pastoreada, cuidada e um dia estará nos pastos celestiais. Meus amados, a aula hoje foi forte, hein? Assunto doutrinário, pesado, assunto difícil de tratar, mas com muita propriedade bíblica. Deus em Cristo te abençoe. Fique na paz, em nome de seu Jesus.